O tema da imigração, que foi um dos mais quentes na eleição que levou Trump ao poder, voltou à ordem do dia por conta do resgate de imagens antigas de pais sendo separados de seus filhos na fronteira ali do México com os Estados Unidos. Isso já foi tema de um texto meu no blog, de um podcast Ideias da semana passada, e hoje eu trago aqui uma experiência mais pessoal para dividir com vocês. Eu retornei há poucos dias aí do Brasil, né? Após umas semanas, e comentei no meu Facebook que passei pela imigração com a documentação toda correta e o Trump malvadão não me separou dos meus filhos. Milhares e milhares de pessoas entenderam a brincadeira e curtiram, né? Mas alguns ali me consideraram insensível, um babaca e outros adjetivos que eu sequer posso citar aqui, né? Alguém que não liga para a dificuldade que as famílias enfrentam. Vamos lá então. O meu ponto principal, naturalmente, era lembrar que só é separado dos filhos quem tenta entrar ilegalmente no país, ou seja, quem já chega cometendo um crime. Eu sou totalmente sensível ao desespero de muitos desses pais que costumam viver, inclusive, em países destroçados pela esquerda, que eu combato e ataco a minha vida inteira. E eles querem fugir justamente para uma nação mais capitalista e liberal, próspera. Mas um dos pilares da superioridade da América, motivo pelo qual é tão desejada como destino de milhões de pessoas, é justamente o seu império das leis. Pregar, portanto, em nome de um humanismo mal calibrado, que a lei seja ignorada para que essas famílias permaneçam juntas e incentivar com isso a avacalhação geral do país, que passaria a não ter fronteiras e viraria a casa da mãe Joana, isso não parece fazer sentido. Em pouco tempo seria uma bagunça, como são as republiquetas das bananas latino-americanas, de onde muitos desses imigrantes ilegais tentam justamente fugir. Os americanos, então, eles estão tentando preservar a lei e a ordem, o respeito às autoridades, as regras definidas, os valores liberais fundamentais para impedir um declínio rumo aí ao destino típico da vizinhança mais ao sul. É por ser um país com mais rigor na aplicação das leis que a América prosperou, além do ambiente, claro, mais livre para negócios. Os republicanos entendem isso, enquanto os democratas, cada vez mais radicais à esquerda, parecem mirar aí no modelo latino-americano, que, obviamente, fracassou. O fluxo imigratório, podem verificar, né, é sempre de países mais socialistas para os países mais capitalistas e liberais. De estados fracassados, sem império da lei, para nações com império da lei. Não é por acaso isso. O brain drain é um problema grave em países que insistem por tempo demais no erro, nas receitas equivocadas da esquerda, como aconteceu no Brasil recentemente, do PT. Milhares de brasileiros decentes e com disposição ao trabalho têm, obviamente, abandonado o barco, jogado a toalha, cansados de apanhar tanto de um governo ou desses marginais impunes, tratados como vítimas da sociedade pela própria esquerda. Estão fugindo, portanto, do esquerdismo. Eu sou um desses. Resolvi viver na Flórida há pouco mais de 3 anos e não virei as costas ao meu país, como alguns dizem. Pelo contrário, o meu grau de dedicação continua total e me tornei ainda mais ousado justamente por estar fisicamente fora do Brasil, mais seguro, com a minha família desfrutando de um entorno melhor, tanto em termos de segurança física como de ambiente cultural. Eu cheguei a escrever um desabafo na semana passada aos que costumam aí repetir que eu abandonei o Brasil, né? E por isso não deveria sequer me meter em assuntos políticos mais. Eis a minha agenda, só para vocês terem noção, de uma semana ali da minha passagem pelo Brasil, né? Eu gravei uma entrevista na Infomoney, depois participei do teste do sofá com a turma do MBL,
Na mesma segunda-feira, gravei um depoimento para o documentário que eles estão fazendo sobre o impeachment. E jantei depois na casa do pré-candidato Flávio Rocha, com empresários paulistas, fazendo ali uma palestra sobre a minha visão conjuntural, política e econômica do país. Na terça-feira, eu gravei uma entrevista com a Leda Nagler, ainda em São Paulo. E gravei também o programa Podcast Ideias, já mencionado. Na quarta-feira, eu palestrei para a querida turma do IFL, Instituto de Formação de Líderes, em Belo Horizonte. E na quinta-feira eu fiz uma palestra na Associação Comercial do Paraná, depois de ter feito uma live na Gazeta do Povo, visitando lá a turma de onde eu escrevo, né, e publico meus artigos. Na sexta-feira, depois de ver o Jogo do Brasil no avião e a outra metade numa lanchonete de aeroporto em pé, eu almocei com o economista liberal, meu ex-chefe, Paulo Guedes, no Rio de Janeiro. E gravei uma entrevista para um programa da Flávia Cohen, na Band, na casa do presidente da Federação Israelita, sobre Israel. E preciso descansar um pouco depois disso, né? Mas ainda tem gente que diz que eu abandonei o país e não posso então falar de política só porque não estou fisicamente no Brasil. É mole. Eu sei que eu não deveria dar bola para esses invejosos, mas eu aproveito a ocasião para explicar o risco que o Brasil corre se reformas liberais não ocorrerem logo. Enquanto o Brasil trata muito mal os seus empreendedores, os cidadãos corretos, trabalhadores, pagadores de impostos, os Estados Unidos do Trump vêm à contramão, reduzindo impostos corporativos, enaltecendo a figura de empreendedores, aqueles que geram riqueza e empregos, e tentando atrair o intelecto do mundo todo. Uma mudança positiva, inclusive, da era Obama. A esquerda, a mesma turma que desistiu do Brasil, destruindo a nação de fato, né, adora atacar Trump, pois acha que as fronteiras deveriam ser escancaradas para quem quiser entrar, o que faria da América um Brasil em poucos anos. Os americanos que elegeram Trump sabem melhor. Eles sabem que é preciso endurecer com os imigrantes ilegais e receber quem efetivamente está disposto a passar pelo árduo processo legal de contribuir com a criação de riqueza no país, em vez de ficar dependendo de benesses estatais, de privilégios e regalias ofertados pelo governo. Eles abrem os braços para quem tem talento, capital, e não para quem quer viver de mamata do Estado ou que tem histórico de crimes, a começar pela chegada ilegal. Não é certo uma nação filtrar quem pode se tornar cidadão ou imigrante, residente? Todas fazem isso. Portugal mesmo tem barrado vários brasileiros. Trump, por acaso, virou presidente de Portugal? Mas a gente não vê a mesma reação na imprensa. A minha experiência pessoal, portanto, comprova que o governo atual não é contra imigrantes, mas sim contra imigrantes ilegais, que não preenchem quesitos exigidos, demandados, e que todo país, repito, tem direito de exigir e exige, pois seu governo existe para proteger os interesses do seu povo, dos eleitores, não da humanidade como um todo. Eu fiz assim que cheguei nos Estados Unidos, de volta, a minha entrevista com um oficial do Departamento de Homeland muito simpático, e tive ali o meu green card aceito por Extraordinary Abilities, que já tinha sido pré-aprovado. Essas habilidades extraordinárias foram reconhecidas, então, após um longo processo em que tive que montar um enorme dossiê sobre a minha vida toda profissional e com várias cartas de referência e algum custo elevado. Eu estou feliz, óbvio, e me sentindo reconhecido, admirado, respeitado por aqueles que me recebem em sua casa para assimilar as suas regras e sua cultura. Agora, sei de vários outros amigos que passam e passaram pelo mesmo processo, investindo tempo, recursos, comprovando as suas capacidades produtivas, o seu histórico exemplar, para serem aceitos como residentes no país. Como achar que esse imigrante, ou aquele que paga um coiote
para ajudar numa travessia criminosa, arriscada, muitas vezes usando crianças como escudo, são equivalentes, são iguais. Para os democratas de esquerda, o ilegal vale mais, pois se permanecer ilegal no país e depois acabar tendo asilo, vivendo de esmolas estatais, certamente será um eleitor do Partido Democrata, da esquerda sensacionalista e demagoga, como o PT no Brasil, que promete um estado de bem-estar social avançado, bancando aqueles que chegaram à custa de quem produz. Já o Partido Republicano prefere um imigrante como eu, que fez tudo by the book, certinho, que já chega enaltecendo o conceito de law-abiding citizen, ou seja, cumpridor das regras e das leis. Podem estar seguros de que eu farei de tudo para respeitar o legado americano, enquanto aquele que chegou já rasgando as leis dificilmente terá respeito por elas. Eu saí do Brasil para viver na Flórida justamente porque julgo a Flórida um lugar melhor para se viver. Não faria o menor sentido defender as receitas esquerdistas que fizeram com que o Brasil, especialmente o meu querido Rio de Janeiro, ficasse para trás, expulsando tanta gente de lá. O meu objetivo é transformar o Brasil num lugar mais parecido com os Estados Unidos, não o contrário. Dessa forma, o brain drain, essa fuga de cérebros e capital humano, seria estancado e os brasileiros decentes poderiam produzir mais riqueza para a sua própria nação. Claro que hoje em dia isso é difícil, porque tudo conspira contra essa figura que gera riqueza e empregos. Mas para isso, justamente preciso derrotar então o esquerdismo cultural tão enraizado em nossa população. Essa é a minha missão de vida, estando agora nos Estados Unidos ou estando no Brasil como antes, não importa. Pretendo usar as minhas habilidades extraordinárias, assim reconhecidas pelo governo americano, para continuar lutando pela melhoria do Brasil, minha pátria. Resta saber se a maioria quer essa ajuda ou se prefere alimentar a inveja mesquinha contra aqueles que tiveram algum sucesso na vida. O câncer que leva ao socialismo. Afinal de contas, o socialismo nada mais é do que a mais pura idealização da inveja.